quais doenças as pessoas podem desenvolver durante essa quarentena. Bom, toda vez que a gente pensa em doença mental, a gente tem que sempre considerar os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. E nós estamos num contexto em que esse social ele é atípico. Então, isso faz com que a gente tenha que relevar algumas questões, relevar no sentido de levar em consideração que alguns diagnósticos a gente não pode pensar neles nesse momento porque é uma questão muito mais situacional. Então, pensando nessa questão social, por exemplo, a pessoa mais adaptada a esse cenário atípico que a gente está vivendo é uma pessoa que é obsessiva por limpeza. Então, é difícil a gente falar quais são as doenças mentais que podem aparecer nesse momento de pandemia. A questão que a gente pode afirmar é: as pessoas estão lidando com perdas. Perdas em que sentido? Perda da sua rotina, perda efetiva de pessoas próximas, estão lidando também com a morte como um todo em relação à expectativa, né? Então, a possibilidade de morrer. Na própria mídia fala dos casos, pessoas famosas também que morreram. Então a pessoa vai ser interpelada por essas questões. Há também dados oficiais, desde lá a pandemia lá na China, desde desse confinamento que aconteceu lá, já haviam dados mostrando que teve aumento da violência contra a mulher, por exemplo. Então, certamente nós temos que nos atentar para alguns aspectos como alcoolismo, depressão e a violência contra a mulher. Então são esses que eu penso assim de cabeça sobre questões que a gente possa pensar de mais específicas que temos que ficar atentos nesse momento da pandemia. Acho que a dica principal é como que você mantinha a sua vida saudável antes da quarentena. Então, entender o que era importante para você, porque de certa forma não foi perdido para sempre, isso vai acontecer de voltar em algum momento, e como que essas coisas que são e eram importantes para você, elas podem ser realizadas no atual contexto. Se é algo relacionado à família, se é algo relacionado à atividade física, como praticar atividade física nesse tempo de quarentena. Então, qual é a forma de não adoecer na quarentena? Não há fórmula mágica. Acho que nisso você terá que procurar a sua. E se você não estiver conseguindo se adaptar, se você não estiver sendo um sofrimento muito grande para você, talvez seja a hora de procurar ajuda. Talvez seja a hora de procurar uma terapia que, nesse momento, né, a maioria dos terapeutas estão realizando ela de forma virtual.